Verdade aplicada. Vive confiança no Senhor e o viver com o líquido da verdade do Evangelho são fundamentais para não Objetivos da lição: mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, explicar que as crises são passageiras. Os textos de referência está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 24 em diante. Os irmãos que não têm a lição, que irá acompanhar na Bíblia, está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com braços, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite passei a passeio. Em viagens, muitas vezes, em perigos de frio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Todos, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei a minha fraqueza. Amém. Evangelho, pastor Hélio, né, meu Deus? Amém. Quero deixar passar aqui com o pastor Vilmar.
participação do pastor Divino, que vai ser o ministrante da lição de hoje. Vamos orar? Vamos primeiro recebê-los, né? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus, permaneça conosco, essa igreja. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas vidas, pedimos que o Senhor venha falar conosco, usando, meu Deus, teu servo, para ministrar essa lição, meu Deus, que o nosso coração esteja preparado, meu Deus, para receber a sua palavra, os nossos sonhos, meu Deus poderoso, para sempre cumprir, meu Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós. Não sejamos ouvintes esquecidos, a Deus, mas cumpridor da sua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Está com o pastor. Paz do Senhor, meus irmãos, queridos aceitar, paz do Senhor aos nossos internautas. É um prazer muito grande podermos estar aqui para juntos estar ministrando esta última lição, esse trimestre, e graças a Deus pelas grandes vitórias que nós tivemos, pelo aprendizado que nós tivemos, né, em todo esse trimestre. Louvamos a Deus por tudo isso, né? Deus te glorificado. E essas lições desse trimestre, elas têm sido muito atuais, né? Assuntos muito atuais, em que nós podemos estar comparando aí com a nossa vida cotidiana, principalmente com relação aos dias que nós estamos vivendo, né? E o livro de Hebreus, ele nos fala lá na galeria dos heróis da fé, grandes servos de Deus, que no passado, né, principalmente no Antigo Testamento, eles, com as suas vidas exemplares na presença de Deus, tiveram aí um legado muito grande para a igreja do Senhor nos dias de hoje. E Paulo não é diferente como eles. E hoje, exatamente, vamos estar falando sobre a vida deste homem, desse servo de Deus, né, do apóstolo Paulo. E o tema aqui da lição 13 é perseguido, mas não derrotado. Perseguido, mas não derrotado. Ou seja, a pessoa pode ser perseguida. Agora, o fato de ser ou não derrotado é outra história, né? E eu posso aqui já adiantar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, ela foi perseguida. Desde quando ela iniciou-se igreja, quando ela foi fundada, né, por Jesus Cristo, ela foi uma igreja perseguida. E hoje, os dias atuais, não são diferentes, né? Não são diferentes. Às vezes, tem pessoas aí, muitos crentes, simplesmente por causa dessa pandemia que nós estamos vivenciando, mas não compensa ser crente desse jeito não, porque nós somos crentes, Deus tem que poupar a gente do sofrimento e tal, coisa dessa forma, de perseguição, mas isso não é verdade. A Bíblia fala para nós de forma muito diferente, né? O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, agora eu venci o mundo, né? Então, Jesus, ele passou por muitas aflições durante a sua vida aqui na face da terra, durante o seu ministério, e nós, como igreja, não vai ser diferente. Veja bem, se o nosso mestre enfrentou essas dificuldades todas, essas aflições todas, e nós, como igreja dele, vai ser diferente, mas não vai mesmo, né? Não tem como, né? Muito bem.
condição desse. Põe a introdução para mim, por favor. Vemos aí na introdução, veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Agora veja bem ali onde é que aquela seta está indicando. Apesar de tanto sofrimento, eu até grifei lá na última parte, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã. Olha aí, Paulo, ele foi um homem que sofreu terrivelmente pelo fato de propagar o Evangelho. Inclusive, quando você analisa lá, quando Deus fala ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo apresenta em visão para Ananias, né? E que manda ele ir lá onde é que Paulo estava em Damasco para orar por ele, e que Ananias começa a resistir, aquela coisa toda. Ah, Senhor, mas esse homem, ele é um matador de cristãos, agora o Senhor me manda eu ir lá orar por este homem. Será que isso não é uma estratégia que ele está usando para pegar os cristãos com facilidade? E Deus não, ele é um homem para mim escolhido. E aí Deus fala para ele: olha, eu vou mostrar para ele como é sofrer, eu vou mostrar para ele como é que a pessoa sofre por amor do Evangelho. Então, desde o princípio, com a conversão de Paulo, já estava bem patente, não é? o que Deus tinha para ele. Tinha aí uma vida, um ministério de sofrimento, porém ele conseguiu passar por cima de tudo isso, enfrentou prisões, né, açoites, perseguições, mas apesar de tanto sofrimento, o que aconteceu com ele? Não abriu mão de sua caminhada cristã. E é o que deve acontecer conosco, né? Nós não podemos abrir mão da nossa caminhada cristã. De forma alguma podemos abrir mão, né? Muito bem, agora vamos aí para o primeiro tópico. Um chamado em meio às perseguições. Um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos. Um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Quando nós vemos os escritos de Paulo, né, quantas epístolas Paulo escreveu, que Deus deu para ele, que foi colocado no cânon sagrado, e ele contando a sua própria história, os seus sofrimentos, a forma que ele tinha no seu coração de estar tratando a obra de Deus. Paulo, ele tinha um amor tão grande pela obra de Deus, que ele mesmo disse que estava pronto, se fosse necessário, como isso aconteceu no final, até morrer por causa deste Evangelho. E realmente aconteceu, porque o que diz sobre a vida de Paulo, né, fala que ele morreu decapitado, foi martirizado, morreu decapitado lá em Roma, no final do Império de Nério, né? Por volta do ano 67 depois de Cristo, foi que Paulo morreu dessa forma. Depois que houve aquele incêndio lá em Roma, que o próprio Nero colocou pessoas para colocar aquele incêndio, assim diz a história, não é? E aí o negócio ficou bem ruim para ele, porque ele queria reconstruir a cidade de Roma, não é? É o que diz a história. E aí, quando o negócio começou a ficar ruim para ele, o que o Nero fez? Ele foi orientado a colocar a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos. E aí, nesta leva, infelizmente, aconteceu aí a morte do apóstolo Paulo. Muitos cristãos morreram, e Paulo, nesta leva, infelizmente, morreu, foi decapitado, martirizado ali. Por quê? Porque ele estava cumprindo um ministério que Deus tinha colocado sobre os seus ombros. Agora, interessante aqui, irmãos, que Paulo
não foi o primeiro da sua família a se converter ao Evangelho. Vocês sabiam disso? Paulo não foi o primeiro. Romanos capítulo 16, o verso 7 e o verso 11, nos fala lá sobre os membros da sua família que se converteram ao Evangelho primeiro do que ele, não é? Você pode observar lá Romanos capítulo 16, o verso 7 e depois o verso 11. Eu não vou ler porque o tempo não permite. Então, lá está dizendo bem o versículo que eles encontraram com Cristo antes dele, não é? E vocês sabem o que significa o nome de Paulo? Paulo era um nome romano, e Paulo, o nome de Paulo significa pequeno. Ele era um homem de pequena estatura, assim dizem os historiadores. Era um homem de pequena estatura, não era um homem assim, de um semblante muito aparente, né? Assim diz os historiadores. Porém, o que estava além da aparência humana é o que estava dentro do seu coração. Um grande e abençoado servo de Deus, né? Um grande e abençoado servo de Deus. Assim como Paulo não desistiu do seu ministério, aqui no ponto de partida, não devemos desistir da nossa missão, né? E ele aí nos deixou esse legado muito tremendo. Você vê a vida de Paulo, o que as epístolas contam a respeito dele, as suas viagens missionárias. Não temos tempo aqui suficiente para contar a grandiosidade desse legado que Paulo deixou para nós. Foi depois de Jesus Cristo, irmãos, depois do Senhor Jesus Cristo, não teve homem cristão aqui na face dessa terra que desenvolveu um ministério tão grande tal como Paulo. Paulo, após o Senhor Jesus Cristo, foi um homem de destaque dos que estão aí inseridos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, né? Agora aqui, uma transformação milagrosa, O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda a perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. Ele era filho de fariseu, era também fariseu, e a forma que ele diz sobre a questão do voto, aparentemente assim entende os eruditos da teologia da Bíblia Sagrada, que ele também depois passou a ser membro do Sinédrio, porque ele disse que por voto ele votava quando ele mandava prender os cristãos, enfim. Lá o texto vai estar falando sobre essa questão do voto. A impressão que se dá que ele também era um dos membros do Sinédrio, né? E com isso ele tinha carta branca, ele estava autorizado para fazer o que ele bem entendesse a respeito dos cristãos. E aí Jerusalém começou a ficar pequena para ele, irmão. Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, que os que não haviam sido mortos, estavam escondidos, e estava difícil de Paulo pegar eles para poder fazer o que ele bem entendesse, porque ele queria tirar a vida aí dos cristãos, era o que estava na cabeça dele. E interessante, irmão, que tudo isso ele fazia em nome de quem? Em nome de Deus. É como nós temos hoje aí, na atualidade, pessoas que fazem e acontecem em nome de Deus, não é? Matam, praticam terrorismo e tantas coisas, dizendo que estão fazendo em nome de Deus, só que é um Deus diferente do Deus de Jeová, não é? Então Paulo fazia isso em nome de Deus, ele era um cumpridor da lei, ele seguia a lei conforme ele foi instruído por Gamaliel, né? Gamaliel era um fariseu, um homem da época muito bem conceituado, um grande ensinador da lei mosaica, enfim, e Paulo cresceu aos pés desse homem.
Ele foi levado pelos seus pais para lá e ficou aos pés de Gamaliel e passou ali, fez um seminário com Gamaliel. Então Paulo entendia, irmãos, de trás para frente, de frente para trás, a lei mosaica. E ele fazia isso com os cristãos, dizendo na cabeça dele que ele estava fazendo em nome de Deus. É uma coisa interessante, né? Saulo, perseguidor de crentes. Outro exemplo de como Jesus transforma uma pessoa é do apóstolo Paulo. Antes de ter um encontro com Jesus, ele era um fariseu dedicado à perseguição dos cristãos. Atos 9 conta que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Ele mesmo se declarou um homem blasfemo e perseguidor antes de encontrar-se com o Senhor. 1 Timóteo 1,14. E aos Gálatas disse: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Gálatas 1:13. Então vemos aí a respeito deste homem, né? 1.2. Sua missão era maior do que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro. Paulo cumpre sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo, né? Ele cumpre a sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo Paulo sofreu bastante, no entanto, não desistiu da sua missão. Olha aí. A sua missão era maior do que a sua dor, é o que lemos agora. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira, não é? A luz brilhou nas trevas. A luz brilhou nas trevas. Antes da sua conversão, Paulo era um fariseu zeloso, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, tendo-me tornado irrepreensível quanto à justiça que há na lei, conforme Filipenses 3:6. Após sua conversão, se tornou um servo de Deus zeloso e compromissado em apresentar a igreja preparada ao Senhor Jesus. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Olha aí, o que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Antes, porém, é mister que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Esta influente seita determinava que a lei deveria ser seguida sem questionamentos. Afinal, a lei estabelecia que um homem pendurado num madeiro era maldito de Deus. Este era o pensamento de Paulo em relação ao Senhor Jesus. Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele pertencia à famosa seita aí dos fariseus, como eu disse, que determinava que a lei deveria ser seguida sem questionamentos. A lei estabelecia que um homem pendurado no madeiro era maldito de Deus. Este era o pensamento de Paulo em relação ao Senhor Jesus Cristo. É o que eu disse, fazia tudo em nome de Deus. Tudo que ele fazia era em nome de Deus. Na cabeça dele ele estava fazendo tudo certinho.
porque a lei determinava, ou seja, a lei falava sobre essa questão, não é? E, porém, não a respeito de Jesus Cristo. Ele foi um cumpridor da lei, não é? Como ele disse, cumpriu lá cada situação da lei. E aí, no primeiro tópico, eu ensinei que qualquer um que olhasse para o jovem Saulo de Tarso veria um jovem disposto a acabar com o cristianismo. Agora eu brifei a última parte. Contudo, Deus viu nele um vaso proveitoso para o seu reino. Irmãos, só Deus pode ver isso. Quem olhasse um Saulo de Tarso expirando todo aquele furor contra os cristãos, quem é que via naquele homem, né? Na época que ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, quem é, falando de um ser humano normal, qual ser humano normal podia ver na vida de Paulo que ele seria um grande instrumento para Deus? Porém, Deus viu isso. É o que acontece muitas vezes nos dias atuais. Às vezes nós ficamos aí apontando dedos para aqui e para acolá, né? Às vezes uma pessoa que está lá fora, que não conhece a Deus, que tem uma vida completamente distorcida do Evangelho, aí nós começamos aqui a falar: fulano não tem jeito para ele não, olha a situação do tipo de vida que ele vive, olha a natureza de vida que ele vive. Só que Deus enxerga além disso, irmãos. Ele enxerga, se aquela pessoa for alcançada pelo Evangelho de Cristo, e aquela pessoa ser lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e acontecer nele uma transformação gloriosa, tal como aconteceu na vida de Paulo, ele vai se tornar um grande instrumento para Deus. A exemplo disso são as nossas próprias vidas, irmão. O que nós éramos antes? Se fôssemos testemunhar aqui a nossa conduta de vida pregressa antes do Evangelho, acho que nós mesmos teríamos vergonha de contar muitas situações que aconteceram conosco e que nós fazíamos dentro de uma perfeita normalidade. Mas por quê? Porque não conhecíamos a luz do Evangelho. Mas Deus viu em nós o quê? Que nós poderíamos ser instrumentos na obra dele, caso viesse a acontecer uma conversão, que é o que está acontecendo hoje, depois que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E assim aconteceu com Paulo. Agora vamos para o segundo tópico aí: socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Saulo. Agora pensa bem, esse homem, depois de ver o que ele viu lá no caminho que ele estava indo para Damasco, aí depois ele é orientado para ir para o próprio Damasco. E aí depois que Deus usou Ananias, que foi lá e orou para ele, e que ele recobrou a sua visão e tal, Paulo já saiu dali e começou a falar as experiências que ele tinha tido no caminho de Damasco a respeito de Jesus, dentro da cidade de Damasco, ali para os judeus. Agora pensa bem, irmãos, como que os cristãos estavam olhando esse homem? De que forma que eles estavam olhando ele? Com o pé atrás. Será que esse camarada não é com uma nova estratégia? Ele está querendo inserir no nosso meio, para conhecer de fato quem somos nós, para depois dar o golpe fatal. Isso estava na cabeça de muitos crentes naquela época, né? E aí, depois de passar uns dias, ele foi para Jerusalém. Aí ele chega lá em Jerusalém, ele quer envolver junto com os discípulos, mas aí o povo de Jerusalém é que conhecia de fato a vida de Paulo. Lá é que ele era conhecido. Agora, os crentes estavam todo mundo correndo dele. Deus me livre desse homem. Esse camarada está com uma estratégia. E aí o que Deus faz? Barnabé se dispôs a ajudar um homem que estava sendo desprezado por todos. Aí aparece o Barnabé. Barnabé pega Paulo
e apresenta ele para os discípulos e diz para os discípulos: olha, esse homem não é mais aquele Paulo que estava aqui. Este homem teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. É bem verdade que ele estava indo para lá para fazer o que estava no seu coração, mas Deus mudou toda a trajetória da sua vida nessa estrada de Damasco. Esses versos vai estar falando sobre isso. Atos 9, 26 e 27, que eu inseria ali, e Atos 11, 25. Agora, Barnabé auxiliou a vida de Paulo por 2 vezes, irmão. No princípio da sua conversão, e depois quando ele voltou lá para Tarso, depois que ele voltou para Tarso, depois de 14 anos da sua conversão, ele estava lá em Tarso. Aí Barnabé novamente, já no capítulo 11, verso 25, aí ele vai e busca Saulo e leva lá para a igreja de Antioquia, na Síria. E lá, a igreja de Antioquia era uma igreja transcultural. Lá tinha crentes de todas as nacionalidades. Era uma igreja que tinha crentes gregos, crentes macedônios, crentes hebreus, crentes de várias raças, e crentes romanos, e ali era o local ideal para Paulo. Barnabé foi um homem de uma estratégia muito grande, não levou ele lá para Jerusalém de volta, porque sabia que ele ia bater de frente com os apóstolos, porque na cabeça de muitos dos apóstolos, exceto Pedro, que teve um entendimento lá com aquela visão que ele teve, é que o evangelho era exclusivo para os judeus, só os judeus que tinham que ser alcançados. E Paulo já pensava diferente. Paulo já foi chamado para pregar para quem? Para os gentios. E Barnabé levou ele para o lugar certo, levou ele para a igreja de Antioquia, porque lá era um lugar específico para Paulo, né? E lá ele foi trabalhado, né? Barnabé pertence ao grupo dos primeiros discípulos após a descida do Espírito Santo. Lucas o apresenta como um exemplo do modo cristão no uso de bens materiais. Atos 4, 36 a 37 vai falar sobre o testemunho dele. O que ele fez? Ele tinha uma herdade, pegou aquela herdade, vendeu a herdade e depositou aos pés dos apóstolos. Foi ele que incentivou o irmão Ananias e a irmã Safira a fazer o mesmo, só que eles fizeram de forma errada. Não fizeram como fez o irmão Barnabé, né? Só que isso não era doutrina, irmãos. Isso foi eles que te propuseram nos seus corações. Quando Paulo, recém-convertido, chega a Jerusalém, encontra resistência por parte dos discípulos em recebê-lo. Mas lá estava o filho da consolação, porque Barnabé significa o filho da consolação. Há tempo aos novos convertidos, conforme Atos 9, 27. Não é? Como a missão do discipulado precisa de discípulos que estejam atentos para consolar, animar e acompanhar os outros, os novos convertidos. Irmão, nós precisamos aprender a ser papá, espiritualmente falando. Muitas vezes nós até conseguimos ganhar muitas pessoas para Jesus, mas perdemos por quê? Porque não aprendemos a ser papá, espiritualmente falando. Nós precisamos aprender a ser papás espirituais. O que é isso, pastor? A cuidar dos novos convertidos. Quantas pessoas que entregam a vida para Jesus, que aceitam Jesus na igreja, mas eles não são assistidos, e nesses primeiros dias após a sua conversão, são fundamentais a presença de alguém estruturado na igreja para acompanhar essas pessoas, para que essas pessoas possam ter um alicerce de vida espiritual e seguir firme. Se não tivesse o Barnabé da vida, o que ia acontecer com Paulo? Ficando lá pelos cantos, sendo desprezado e mal entendido pelos apóstolos. O que ia acontecer com ele? Poderia, talvez não, mas poderia até mesmo se enfraquecer e sair do plano, não é? Precisamos de Barnabés nos dias atuais, não é? Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na
enfrentar dificuldades. Salmo 50, verso 15, diz que nós podemos clamar ao Senhor nas nossas angústias, e Ele vai nos ouvir, e depois nós vamos glorificar a Ele, né? Depois nós vamos glorificar a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda aí, socorro em tempo de crise, Barnabé somou de maneira sem igual para a expansão do Evangelho de Cristo, que o Espírito que estava sobre Barnabé também repouse sobre nós. Que se apareça muitos Barnabés dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Quando você vê um novo convertido aceitando Jesus como Salvador, aproxima dele. Nós temos um departamento de novos convertidos na igreja, elege e tal, mas às vezes não é o suficiente. Aproxima desses novos convertidos, adota um novo convertido como um filho seu na fé, adota um novo convertido, aproxima dele, assiste a ele, esteja com ele, ensinando ele, instruindo ele, conduz ele ao discipulado, para que ele seja discipulado e até que ele seja batizado nas águas, que daí para frente ele consiga andar sozinho na sua caminhada espiritual. Nós precisamos fazer isso, irmão. E às vezes a pessoa vem para a igreja porque ele tinha uma vida pregressa lá fora, completamente divorciada. Aí a pessoa começa a apontar: e esse aí fica na igreja. Está vendo? O cara, a vida toda atrapalhada. É igual falar o que a missionária disse, né? Quando ela aceitou Jesus como Salvador. O que falava a respeito dela? Essa cantora, essa roqueira aí, vai dar crente que presta? Que dia! Como é que uma mulher dessa fica na igreja? Era o que falava a respeito dela. E o que a missionária disse hoje? Uma grande serva de Deus, que prosperou na fé, está aí fazendo a obra de Deus. Porque teve Barnabés que acreditou nela no princípio. Adote um novo convertido, irmão. Assista a ele. Isso é trabalho do pastor. Irmão, a gente não dá conta de tudo a tempo e a hora, não, irmão. Por que nós temos os departamentos, temos pessoas para nos ajudar? Porque a gente não consegue acudir tudo a tempo e a hora, não, irmão. E às vezes a pessoa, ao invés de ajudar a acudir, fica acusando. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, ninguém faz. Aí, ó, tá vendo? Tal. Por que ao invés de você acusar, você não faz? Aceitar Jesus, a missionária disse, me adotou, eu vinha só com tarde da bênção, e ela ia na minha casa toda tarde, antes de eu ir para a escola, ela ia em casa. Está vendo? Por que a missionária Joana está firme na igreja hoje? Porque teve Barnabé que cuidou dela no princípio. Seja um Barnabé, irmãos, na atualidade, para ajudar a cuidar desses novos convertidos. Não fica apontando o dedo deles, não, irmão. Jesus faz uma obra completa. Agora a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, é o primeiro passo. Agora ele precisa ser trabalhado, irmão. É um diamante bruto que precisa ser lapidado. É bem verdade que ele vem para cá com todas as suas falhas, enfim, mas ele vai aprendendo a palavra de Deus, e ele vai se estruturando e vai se abandonando. Não é porque a pessoa aceitou Jesus agora como Salvador, que amanhã ele tem que aparecer aqui todo diferente, irmão. Tem crente que não entende isso. Tem crente que não consegue entender isso. Vamos aí, crise política. O tempo passa rápido, né? A recusa de ser leal ao imperador como uma divindade era motivo para ser alvo de perseguição. E o discípulo de Cristo só reconhecia um Senhor, Jesus Cristo. Entrava em choque a pregação dos cristãos com o que entendia lá os romanos. Os romanos não entendiam um negócio desse. Como é que pode, como é que esse povo invoca aí o Jesus dele, não estou vendo nada, eles fecham os olhos, não estou vendo ninguém. Para que eles estão orando? Para que eles estão fazendo a sua prece? Porque os romanos eram politeístas, né? Como é que pode um negócio desse? Reconhecia Jesus como Senhor. E agora o César lá, não é? Queria ser reconhecido também como um Deus, como uma divindade. Os romanos reconheciam ele dessa forma.
e os cristãos aprenderam a reconhecer somente Deus como Senhor, né? Somente Deus como Senhor. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, segundo Tessalonicenses 3:3. Vamos seguir aí. A igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos, né? Muitos cristãos aí morreram, inclusive Paulo, né? No ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. A história nos mostra que os cristãos que confessassem sua fé eram torturados, lançados na cova dos leões e queimados. Assim foi e assim tem sido. A igreja nunca está imune às perseguições, contudo continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, verso 18. Olha aí que coisa interessante. Quantos cristãos que morreram nessa arena aí? Os principais iam lá para poder brincar com os cristãos. Era um espetáculo que acontecia lá no Coliseu, a morte dos cristãos. Levavam os cristãos lá, apresentavam eles diante das feras, porque eles não queriam negar Jesus, e ali era um espetáculo para eles, né? Coisa terrível, né? Só que parece que cada gota de sangue que caía naquela arena era como se ressuscitasse mais um disposto a fazer o mesmo. É aqui canta aquele hino, né? O hino que fala sobre isso, né? Semente de sangue. Cada gota que caía de um cristão naquela arena, seja fuzilado ou seja comido por uma besta fera, se transformava, como se transformasse em outros cristãos que estavam dispostos a dar a vida por Jesus, se fosse o caso. Tanto é que depois o negócio ficando complicado, eles tiveram que mudar a estratégia, porque aí não compensava seguir desse jeito, porque o negócio estava ficando complicado para eles. Quantas pessoas que eles mataram, né? Socorro em tempo, aí fez isso para trás, né? A história nos mostra que os cristãos que confessassem sua fé eram torturados, lançados em covas de leões e queimados. Agora, crise política. A igreja nunca está imune às perseguições, contudo continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno em nome de Jesus Cristo, o que acabamos de ler. Agora, crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Esta pandemia, que recentemente se alastrou pelo planeta, trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. É uma realidade, não é? Também no período da igreja primitiva, existiam milhares de pobres necessitados que eram amparados pelos cristãos. Atos 4, 34 e 35. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres na Judéia. A liberalidade, acompanhada do cuidado com os mais humildes, fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Podemos aprender muito sobre as contribuições voluntárias com a igreja da Macedônia. Esta igreja, mesmo passando por um momento de aperto, se propôs a socorrer os mais humildes. Que atitude fabulosa desta igreja em ajudar os santos do primeiro século, 2 Coríntios 8:2. Esta igreja estava precisando de ajuda e resolveu ajudar. Não espere a crise chegar para você ajudar alguém e faça hoje.
Irmãos, isso é um exemplo para nós. Paulo, ele mantinha, né? Ele mantinha ajuda, ele tinha ali um grupo de ajuda que ajudava os cristãos da Judéia que estavam passando por uma grande necessidade. A igreja da Macedônia estava precisando de ajuda e predispôs a ajudar os que estavam mais necessitados. E é o que nós temos que fazer hoje, né? Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, aqui nós só não temos ajudado aquelas pessoas que nós não temos tido conhecimento, mas as pessoas que nós temos tido conhecimento, que a missionária Genival tem de conhecimento, ela comunica comigo, nós temos ajudado essas pessoas, temos procurado ajudar. Quantas cestas fizemos, bujão de gás, enfim, a gente não comenta isso para a igreja, não comenta, porque não há necessidade de comentar isso, né? Mas nós temos ajudado pessoas aqui nesse período de pandemia, os domésticos da fé, pessoas que estão carentes, necessitadas da nossa ajuda, as pessoas que têm batido a nossa porta, têm sido socorridas, e nós precisamos ter esse intento de estar socorrendo as pessoas, irmão. E esta pandemia, eu estou, para ser sincero para os irmãos, eu estou muito preocupado a partir de janeiro. Porque até dezembro existe aí esse auxílio emergencial. Mesmo agora para frente, parece um valor menor que vai ser aprovado, parece que a metade, ou um pouco mais da metade do que estava sendo doado, mas é uma ajuda. Sendo pouco ou muito, esse dinheiro movimenta a economia. Porque quando se fala numa soma, pensa bem, quantas milhões de pessoas que estão sendo ajudado aí, que foi ajudado a R$600 cada uma. Isso aí dá bilhões de reais, que movimenta a economia. Agora, não existe governo que tem caixa para suportar isso muito tempo. Primeiro porque os impostos reduziram. Quantas empresas que fecharam e outros que estão ameaçando de fechar, outras que entraram aí com aquela meia falência, como é que se fala lá? É a antiga concordata, que hoje eles deram um novo nome, né? Judicial, né? Então, a antiga concordata. Quantas empresas estão nesse aí? Irmãos, eu estou orando para que Deus tenha misericórdia de nós, porque a partir de janeiro eu estou preocupado. A partir de janeiro o que pode acontecer? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? No período da igreja primitiva, existiam milhares de pobres e necessitados, que eram amparados pelos cristãos. Já vimos isso aí. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Foi o que vemos, né? Paulo administrava um fundo para os cristãos pobres da Judéia. Crise espiritual. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. 2 Pedro 2:1. O que é heresia? Eu acrescentei lá. No grego, airesis. Propensão. Doutrina contrária aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então, a heresia estava em vento e polpa na época, né? Era uma crise espiritual terrível. Será que está diferente dos dias atuais? Está diferente? Infelizmente, o ateísmo tem prosperado nos nossos dias. De pessoas que estiveram em todas as outras áreas e se sentiram frustradas e foram para o ateísmo. Terrível. Em face do perigo espiritual que ronda o rebanho do Senhor na terra, hoje em dia é mister que não apenas doutrinar nossas igrejas, convém fazê-lo usando todo o potencial das Escrituras. A ausência do ensino de doutrinas específicas tem feito as nossas igrejas espiritualmente pobres e as debaixo da mercê dos falsos mestres que infestam o mundo hoje. Inclusive, irmão, é uma coisa terrível.
esses crentes que não vêm para os cultos presenciais e ficam aí nas suas casas vendo aí lives e tudo quanto é natureza, não da igreja dele que ele congrega. E esses heréticos estão aproveitando este momento para poder lançar as suas heresias, irmãos. Cuidado com esse negócio, irmão. Abra os olhos. O que tem de crente que não sabe definir a doutrina santa do Senhor das heresias, precisamos tomar cuidado. Muitos não vêm às escolas dominicais, subestimam as escolas, os cultos e ensinos, e ficam aí à mercê desses heréticos que estão anunciando heresia. Isso é muito perigoso. Por se tratar de um povo politeísta, eles não conseguiram entender como os cristãos não adoravam a ídolos em seus cultos. Os romanos estavam dessa forma. Esse povo está crendo em quê? Adorando o quê? Não estou vendo nada. Não é? Nos momentos de crise, não podemos deixar de observar que há um Deus os guardando de todo o mal. Isso está complicado. A provisão de Deus em tempos difíceis. Terceiro tópico. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, de igual modo, Deus cuidou de Paulo, né? Deus cuidou de Paulo. O cristão também sofre nesta terra. E muitas vezes não é por tomar a decisão errada, e sim por tomar a decisão certa, de seguir ao Senhor e lhe obedecer, mas há recompensa. A igreja hoje sofre por ser fiel a Cristo. É o que disse Paulo lá na segunda carta a Timóteo. Aqueles que querem ser fiéis a Cristo padecerão perseguições. Porque as pessoas começam a nos olhar diferente, não é? Começam a nos olhar diferente. Só que nós temos um Deus que cuida de nós em tempos difíceis, né? Devemos confiar no Senhor. Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação que dava grande lucro. O que Paulo fez para aquela sociedade, irmão? Libertar uma mulher das obras demoníacas, mas isso aí foi a gota d'água para eles entenderem errado, porque ela dava lucro para os seus senhores, né? Infelizmente, isso era observado, aqueles senhores eram observados o quê? Só as questões, né? Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo, e juntamente com Silas não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Mesmo na prisão eles foram uma bênção. Como Moisés, Paulo enfrentou as dificuldades, concentrando-se no que é eterno. Ele utilizou suas provações como lembretes para centralizar sua atenção nas coisas invisíveis. Só assim para conseguir vencer. Se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Gálatas 2:20. As circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo passou por prisões, espancamentos, apedrejamentos, naufrágio, emboscadas, roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação, entre outros. Ainda assim, Paulo não desistiu de servir a Deus em toda a sua caminhada cristã. Romanos capítulo 8 vai falar a partir do versículo 35 ao 39. O que pode nos separar do amor de Cristo? E começa a pontuar isso, aquilo outro, e conclui lá: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, irmão. As perseguições também não podem, assim como aconteceu com Paulo, né? Não deixe o medo destruir seus sonhos. Paulo não temia o que ele poderia fazer no homem. Atos 21 e 13. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos de Deus. Isso é uma coisa tremenda.
O medo em demasia impede. A paz lança fora o medo. Quase todas as pessoas que sentem medo querem identificá-lo, explorá-lo, encontrar meios de livrar-se dele de uma vez por todas. Será realmente possível abolir a ansiedade diária? Sim, é possível. O apóstolo João nos ensina que o amor é a maneira correta de sermos livres do temor que obstrui o caminho da fé. Ouçamos cuidadosamente o que ele fala a esse respeito. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18, a revista atualizada. Portanto, fica evidente que a nossa fé, isto é, nossa confiança em Deus e em suas realizações a nosso respeito, somente serão aperfeiçoados a partir do momento que aceitarmos toda a sua vontade. O medo nos atrapalha muito. O que disse o apóstolo Pedro? Temos que lançar as nossas ansiedades ao Senhor. O medo gera ansiedades. E o apóstolo João nos ensina aqui que o que é que nós temos que fazer? Quando nós temos o perfeito amor de Cristo na nossa vida, esse perfeito amor lança fora o medo, né? O medo, ele impede as bênçãos de Deus. Eu ensinei que o amor de Deus está sempre disponível e não há nada que possa nos afastar desse amor. E a conclusão em cima da hora: há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. Não podemos afirmar, mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje, né? Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. É o que está ali dizendo a conclusão aqui da nossa revista. Pois bem, meus irmãos, esperamos que pudemos contribuir com vocês nesse ensino. Esperamos que vocês tenham tido um aprendizado interessante. Apesar que o tempo é muito reunido e nós temos que aplicar todo o conteúdo, né? E para aplicarmos todo o conteúdo, é claro, fazendo algumas pontuações que achamos conveniente, se torna um tempo bem reunido, né? 45 minutos é um tempo reunido, mas Deus nos dá graça. Deus abençoe. Devolvemos aí a oportunidade a quem de direito. Graças a Deus. Convido os irmãos para louvar ao Senhor com alguns estrofe de número 296. Hino de número 296. Vamos cantar a última estrofe e o coro. Hino de número 296. Jesus Cristo,
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Terezinha de Goiás. São 13, 27 de setembro de 2020. Dita lição: perseguido, mas não derrotado. Texto básico, 2 Coríntios capítulo 11, versos 24, 25, 26, 27 e 30. Total geral: matriculado 146, presente 41, ausente 105, vida 37, revista 28, visita 3, total de assistente 44, oferta R$ 36,05. Classificação em desenho: PPA, nona classe, salário de 15,57%. Segundo lugar, quarta classe da manhã, com 25%. Classificação em Bíblias: PPA, nona classe, salário de 15,54%. Segundo lugar, quarta classe da manhã, com 25%. Classificação em oferta: PPA, oitava classe de 11, com R$ 15,60. Segundo lugar, nona classe, salário de 3, com R$ 15. Essa escola foi dirigida pelo segundo coordenador Wilson Pereira, ministrada pelo pastor presidente Vini Simões, relatada pela secretária do Souza. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes nessa manhã. E os irmãos, próximo domingo começa um outro trimestre. Que os irmãos façam um esforço, venham na escola dominical. Muito bom a escola dominical, assim como o pastor do princípio frisou para nós. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes nessa manhã. Agradecer também o pastor pelos ensinos dessa manhã. Então, que Deus abençoe e ele já retorna para o nosso pastor. Graças a Deus por tudo. Estamos encerrando mais uma escola e também encerrando um trimestre. Quem ainda não pegou a sua nova revista, procurei com a missionária Joana, de jovens e adultos, a próxima revista, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. É a nova revista. E ela o comentador Isaqueu Mendes de Freitas, pastor, teólogo, conferencista, jornalista, presidente da Assembleia de Deus em Andradas, Minas Gerais, presidente do Centro de Formação Teológica Vida Abundante e capelão graduado pela Basileia. Então está aí o comentador que vai estar comentando sobre o próximo trimestre. Temos certeza que, com certeza, será uma bênção para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa estar vindo fazer parte, você internauta que está na sua casa, faça um compromisso no próximo trimestre agora, você vir para as escolas dominicais presenciais aqui na igreja. Vamos ver o que vai acontecer com relação ao decreto do governador agora em outubro. Eu acredito que não vai ter prorrogação por causa do período político. 19 de outubro vai encerrar esse período de 6 meses, 6 meses. Porém, é claro que o uso de máscara, essas coisas, nós vamos ter que preservar, continuar, quem sabe até mesmo esse distanciamento social, quem sabe não, até surgir uma vacina. Porque enquanto as pessoas não forem vacinadas, não serão imunizadas. Se não forem imunizadas, estão correndo risco de serem contaminadas. Então, eu digo assim, acredito, não sei como é que vai ser,
mas acredito que vai normalizar a frequência de todas as faixas etárias, né? Acredito mais ou menos nesse sentido. Porém, a continuidade do uso de máscara, de uso de álcool gel, de distanciamento, isso aí eu acredito que deve continuar até que as pessoas sejam imunizadas, né? E nós estamos orando que Deus coloque as mãos e venha dar vitória. Vocês observaram que a questão do coronavírus no Brasil deu uma mudada? Deu uma pausada, o desenfreamento que estava de contaminação, graças a Deus, né? Deu uma mudada nessa história, graças a Deus por isso. Estamos orando frequentemente para que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, você internauta, venha para as escolas dominicais. Pais, tragam os seus filhos para as escolas dominicais. Quantos pais que não estão vindo para as escolas e não traz os seus filhos? É uma coisa, só o diabo pode fazer isso. A pessoa frequenta tudo na vida, agora para vir para a igreja ele tem medo. Medo do quê? Graças a Deus, aqui em Santa Terezinha, não teve ninguém que foi contaminado aqui na nossa igreja. Ninguém foi contaminado aqui no tempo. Não tem nada, graças a Deus por isso. Por quê? Porque estamos lutando aqui para seguir todas as instruções que foram nos repassadas. Então não tem por que ter medo de vir para a igreja. Por que vai para a feira, vai para o trabalho, vai no banco, vai na loteria, vai não sei para onde, vai para o Rio e vai para todo lado, aí chega na hora de vir para a igreja e tem medo. Que medo é esse? Esse é um medo diabólico que está sendo implantado por Satanás. Essa é a realidade, não é? Então que você possa repreender esse medo na sua vida. Você que não faz parte do grupo de risco, pelo menos por enquanto, até resolver essa questão do decreto do governador, venha para a igreja, venha para os cultos presenciais, venha para as escolas dominicais, traga os seus filhos para a escola. Eles precisam aprender, a vida segue, irmão. A pandemia está aí, mas a vida segue. A vida segue. Não tem como. A vida segue. Não é? Muito bem, agora às 14 horas, temos a nossa reunião ministerial. Todos os obreiros, auxiliar a pastor, deverão estar aqui presentes na nossa reunião ministerial, de 14 às 15h15, de 2 às 3h15 da tarde. E à noite, né, nós teremos o culto de missões. Você vai estar organizando uma oferta abençoada para abençoar o departamento de missões. Nós temos aqui compromisso com os missionários. E agora em dezembro nós temos um compromisso duplo, que tem que mandar o 13º para eles, né? Temos que mandar o 13º para eles. 7 de dezembro tem que depositar o valor duplicado, porque é o valor relacionado ao salário e depois o valor relacionado ao 13º salário, né? Então que os irmãos entendam isso, né? Inclusive a missionária Joana está querendo aí, após o dia 19 de outubro, está organizando uma pamonhada, uma coisa assim, para poder estar conseguindo recursos para ajudar no pagamento desse 13º dos missionários, né? E Deus possa estar nos abençoando nesse sentido. Muito bem, Deus abençoe a todos. Vamos estar de pés, vamos estar orando para o encerramento da nossa escola, agradecendo a Deus por essa manhã abençoada que Ele tem nos dado. E nós temos aqui os aniversariantes dessa semana. Walter Teodoro aniversariou no dia 26. A Mandúbia e Moel Verso, aniversário de casamento hoje, 34 anos. Que pensa, né? Maravilha. E temos aqui também um pedido de oração para a irmã Lourdes Pereira, que passou mal ontem. E vamos estar orando pela irmã Lourdes para que Deus possa lhe conceder saúde. E também, irmãos, a irmã Tatiane, esposa do irmão Daniel, ela foi ontem para a série